Transformação das três é a isométrica. Isométrica significa o quê? Outro nome que tem para ela é isovolumétrica. É que não muda o volume. Tá vendo aqui? Deixa eu marcar. Ó, nesse primeiro estado eu tenho uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1. No segundo estado a pressão mudou, é T2, o volume permaneceu e a temperatura mudou. Então ele aumentou, ele não aumentou. Onde é que a gente vê muito a transformação isométrica? Na panela de pressão, porque eu não mudo o volume, só que eu coloco temperatura a tal ponto que lá dentro aumente a pressão. Aumentei a temperatura com o fogo, né? E a pressão aumenta lá dentro. A mesma coisa o pneu do carro. Por isso que eu tenho que, se ele estiver muito quente depois de rodar muito, a pressão vai estar muito grande. Então, se você for calibrar, de repente a pressão está maior do que deveria. Quando o pneu esfriar, aquele gás vai comprimir, a pressão vai diminuir e aí você vai estar com o pneu murcho. Então, é importante essa transformação isométrica, também chamada de lei de Charles. E como é que eu apontaria os meus gráficos aqui agora? Bom, o primeiro deles seria o volume pela pressão. Então, quando eu tenho uma pressão 1, eu vou ter um volume V. E numa pressão 2, eu vou ter também o mesmo volume. É uma isovolumétrica ou isométrica, né? Ele não muda o volume. Mesma coisa se eu fizer o volume pela temperatura. Então, eu tenho uma temperatura 1 e uma temperatura 2. É isovolumétrica, então vai ser o mesmo volume, não tem jeito. Eu mudo a temperatura, muda a pressão. E a fórmula que rege esses dois, no caso aqui, vai ser o quê? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Olha como é que funciona. Se eu aumento a pressão, eu aumento o volume. Aumentei pressão, perdão, temperatura. Se eu aumento temperatura, eu aumento a pressão. É isso que acontece na panela de pressão. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão. É assim que funciona. E uma interessante para nós, a que vai ser mais utilizada, é pressão pela temperatura, que vai ser um gráfico assim. Numa temperatura T1, eu vou ter uma pressão P1. Numa temperatura T2, eu vou ter uma pressão P2. Eu não posso encostar lá no zero. Por quê? Porque essa temperatura desse gráfico, ela não pode zerar, porque essa temperatura está em Kelvin. E alcançar 0 grau Kelvin, perdão, rapaz. E alcançar 0 Kelvin tem sido um desafio para os físicos, para os cientistas. Tá bem? Deixa eu finalizar aqui com a nossa isobárica, que é a lei de Charles e Gay-Lussac. Cuidado, não é Gay-Lussac, tá? Porque ele era francês, a Gay-Lussac. O que funciona aqui? Por que isobárica? Porque ela mantém a mesma pressão. Não sei se você está vendo aqui, no primeiro estado, pressão 1, volume 1 e temperatura 1. No estado 2, manteve a pressão, o volume mudou e a temperatura mudou. Quando é que nós encontramos isso? De repente você esqueceu uma garrafinha de plástico próximo de uma fogueira. Imagina uma situação assim, a tal ponto que o fogo não conseguiu derreter, mas conseguiu esquentar o gás que estava preso ali dentro. E a garrafinha acaba estufando, certo? Porque a temperatura produziu aumento de volume do gás lá dentro. E para equilibrar com a pressão de fora, para continuar com a mesma pressão, né, o volume dele acaba aumentando. Certo? Bom, a lei que vai reger aqui é volume 1 sobre T1 igual a volume 2 sobre T2. E analisando nossos gráficos, nós temos o primeiro que nós podemos ver é a da pressão pelo volume. Quando eu tenho um volume 1, eu vou ter uma pressão P.
e volume 2 vai ser a mesma pressão. Sempre assim. Também posso ver a pressão pela temperatura. Numa temperatura 1, vou ter uma pressão P. Numa temperatura 2, vou ter a mesma pressão. É uma isobárica, mesma pressão. Certo? E finalizando, eu posso ver o volume pela temperatura. Temperatura em Kelvin, sempre, tá? Então, numa temperatura 1, eu vou ter um volume 1. E numa temperatura 2, vou ter um volume 2. Ele não toca no zero. Beleza? Finalizando a ideia aqui, nós vamos ver a lei geral dos gases ideais. Que aí eu já vejo tudo alterando, tanto pressão, quanto volume, quanto temperatura. E a fórmula é essa aqui, ó. P1 vezes V1 sobre T1. Simplesmente é um apanhado de todas as outras leis que nós vimos. Certo? Então o pessoal fala PVT povotó. PVT, deixa eu apontar aqui para vocês. PVT povotó. Então, se você quiser memorizar desse jeito, tá bem. E daqui eu consigo gerar todas as outras equações, as fórmulas. Você quer a isotérmica, ou seja, a mesma temperatura, você vai cortar as duas temperaturas, vai conseguir a isotérmica. Você quer a isométrica, você corta os dois volumes, já que eles são iguais. Vai sobrar P1 sobre T1, P2 sobre T2. Quer a isobárica, mesma pressão, corta a pressão e você vai conseguir a V1T1 sobre V2T2. Necessariamente é isso, certo? Espero que essa revisão tenha ajudado vocês, né, que são as informações que nós precisamos, e o resto é matemática, do mesmo jeito como nós vimos nos exercícios, mas nós vamos ter mais uma lista para desenvolver esses cálculos, tá? Um abraço para vocês.